Olá! Hoje o nosso papo é sobre algo que, olha, todo mundo já passou ou vai passar. A tal da impulsividade emocional. Aquela que aparece no dia a dia e muitas vezes causa um belo desconforto. Sabe como é, né? Às vezes, tudo começa com aquele arrependimento que vem na hora. Uma palavra mais dura que escapa, um gesto que a gente nem pensou direito, e pronto. A sensação é bem essa. É como se a gente atirasse primeiro e só depois fosse pensar no alvo. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender como isso funciona de verdade. Para começar a desembolar esse novelo, a gente precisa entender a diferença entre duas palavras que parecem sinônimos, mas não são: reação e resposta. Existe um ponto-chave que separa uma coisa da outra. E olha só que interessante. A reação impulsiva, ela é automática, imediata, sabe? Vem sem filtro nenhum, guiada por uma emoção bem forte. Já a resposta é outra história. Ela é deliberada, ponderada, analisada. Ela vem da consciência, não do impulso. Então, para resumir, a impulsividade emocional é justamente isso. Essa tendência de agir no calor do momento, a partir de um estímulo emocional, sem parar para pensar nas consequências. Ok, já entendemos o que é, mas o que acontece dentro da nossa cabeça nesse momento? Vamos dar uma olhada por dentro desse impulso, nessa mente que parece estar sempre acelerada. A sensação é muito essa, né? De um cérebro que simplesmente não tem freio. É como se a mente estivesse operando a 200 por hora sem conseguir parar. O que acontece é o seguinte: primeiro, um estímulo externo é percebido. Isso ativa uma emoção muito intensa, tipo raiva, medo, frustração. E essa emoção é tão forte que ela meio que desliga o nosso filtro racional. E aí, a ação vem antes de qualquer análise consciente. É quase um curto-circuito. A sequência é super rápida, uma coisa puxa a outra. Um pensamento aparece, ele dispara um sentimento e esse sentimento, por sua vez, já gera um comportamento. Tudo numa fração de segundo. Mas bom, isso não é só teoria. Pelo contrário, a gente vê isso acontecendo o tempo todo no nosso dia a dia. É onde a teoria encontra a realidade cara a cara. E aqui a gente tem exemplos perfeitos. Pensa só, alguém te fecha no trânsito. A reação impulsiva? Buzinar sem parar, xingar. Uma crítica no trabalho. A reação é responder na defensiva, talvez até atacar de volta. Um comentário do parceiro ou da parceira. Soltar algo cruel que gera arrependimento logo depois. Ou até uma fila longa, a reação é reclamar alto, mostrar toda a impaciência. E o resultado disso tudo? Bom, quase nunca é bom. Vem a culpa, o arrependimento, os relacionamentos podem ficar abalados, no trabalho pode gerar instabilidade, o estresse vai lá para cima e, no fim, fica aquela sensação de falta de controle. Diante disso, o que muita gente tenta fazer? Tenta se controlar na marra, na pura força de vontade. Mas o paradoxo é que essa abordagem de tentar suprimir o impulso geralmente não funciona. Então, a questão é essa. Por que será que tentar se controlar só pela força, tentando engolir a emoção, costuma dar errado? Acontece um fenômeno que podemos chamar de implosão emocional. É quando a gente segura aquela descarga de energia, aprisiona ela dentro da gente, só que para fazer isso é preciso uma energia gigantesca. E o custo disso tudo, muitas vezes, é a nossa própria saúde. Porque a emoção não some, ela não evapora, ela é só reprimida, é empurrada para um cantinho. E isso vai criando uma tensão interna cada vez maior, como uma panela de pressão que uma hora pode explodir com muito mais força. Então, se suprimir não é o caminho, qual é? A alternativa não é simplesmente perder o controle. É outra coisa. É desenvolver a consciência. O caminho, então, não é lutar contra a emoção. É desenvolver a consciência antes de agir. A chave é perceber o que se está sentindo. Pensa assim, existe o estímulo, aquilo que acontece, e existe a nossa resposta. No meio dos dois, existe um espaço. É nesse espacinho que tudo muda. Porque é justamente nesse espaço, por menor que ele pareça, que mora a nossa oportunidade de fazer uma escolha consciente. E o que é que essa pausa permite, afinal de contas? Bom, ela permite, primeiro, observar a emoção sem ser levado por ela. Permite também pensar um pouco nas consequências do que se vai fazer. E com isso dá para escolher um comportamento mais alinhado com nossos próprios valores. No fundo, é assumir a responsabilidade pela própria resposta emocional. No fim das contas, a gente está falando de três coisas: pausa, consciência e responsabilidade. Uma leva a outra nesse ciclo. E fica então essa reflexão. Entre o estímulo e a reação, qual resposta será escolhida? Porque esse espaço entre um e outro, ele sempre existe.
E é nele que está o nosso poder, a nossa liberdade de transformar um impulso em uma decisão consciente.